Então, pessoal, eu sei que é muito difícil a gente achar informações de vários fiagros ao mesmo tempo. Ainda mais esses baratinhos, né, que custam ali aproximadamente R$ 10. Bem, neste vídeo eu me propus um desafio. Vou te mostrar todos os fiagros base 10. E sabe o mais interessante? Enquanto eu olhava cada um desses fiagros, eu via que todos eles estão baratos. Ou seja, todos os fiagros estão com PVP abaixo de 1. Quer dizer que eles estão custando menos do que o seu valor patrimonial. E indo bem direto ao ponto, existem 13 fiagros base 10. Se você veio somente pelos fiagros para você saber qual é o nome, tá aqui, ó. Esses são os fiagros, o valor, o dividend yield e o preço sobre o seu valor patrimonial de cada um. Mas, se você quiser conhecer um pouco mais desses fiagros para você não investir errado, é só você ficar comigo aqui até o final do vídeo. Se você me acompanha, você já sabe que eu não gosto de ficar enrolando, sempre vou direto ao que interessa. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Vamos aqui então, ó. Esses fiagros custam entre R$ 3 e R$ 10 aproximadamente. Já o dividend yield tem fiagro que entregou no último ano quase 20% de rentabilidade. E o PVP, todos eles abaixo de 1. Ah, Matheus, o Snag 11 está com PVP aqui de 1, está com preço justo. Beleza. Mas se a gente compara o seu valor nesse momento de R$ 10,03 com o seu valor patrimonial, a gente vai ver que ele está alguns centavos mais barato que o seu valor patrimonial. Bem, vamos aqui que eu vou te mostrar cada um desses fiagros, as informações mais relevantes e, logicamente, vou dar a minha opinião. Olha só, vamos começar pelo IAGR11, atualmente vem sendo negociado a R$ 3,74, no último ano caiu 25% e está com dividend yield super baixo, de apenas 4%. Se a gente rolar a tela aqui para baixo, a gente vai ver que ele é um fundo bem pequeno, ó, cerca de R$ 23 milhões de patrimônio, PVP de 0,45, apenas 3 mil cotistas, baixa liquidez e ele vem pagando poucos rendimentos. Beleza. Conhecendo aqui um pouco agora o fundo, lembrando que os fiagros são relativamente novos aí no mercado, a maioria vai ter ali entre 2 até mesmo 3 anos. Ele é gerido pela SFI e administrado pelo Banco da Ecoval, que cobram as seguintes taxas. Vamos rolar a tela aqui. Olha só as taxas que eles cobram. Taxa da administração 0,20% ao ano, de gestão 0,80% ao ano e de performance 20% do QCD, 130% do CDI. Olha só os ativos que esse fiagro investe. Logicamente a maioria CRA, né, 79%. Ele possui muito dinheiro em caixa, que pelo que eu vi ele já está arrastando isso aqui há bastante tempo. Sua carteira vem rendendo CDI mais 6% e IPCA mais 12%. Disso você já vê que isso aqui é um fundo que não é tão seguro assim, né? Na verdade é um fundo bem arriscado. A composição aqui por setor, temos aqui que dos seus ativos, 58% são focados em grãos, 16% algodão, 9% frigorífico e 18% coco e derivados. E aqui é importante ressaltar que o fundo vem diminuindo a sua parte em IPCA, você pode ver que ele vem diminuindo e vem aumentando a sua parte em CDI. Quanto à carteira, ele possui participação em apenas esses ativos. Na minha opinião, é uma diversificação super pequena, particularmente eu ficaria de fora. Até porque, veja, ele possui poucos ativos. Temos aqui CRAs 3 irmãos, Castilhos, do Coco, Mitre, 2 CRAs Piva e 1 Frigol. Olha só aqui, ó. Alguns ainda estão com problema. 3 irmãos, recuperação judicial. CRA Piva, execução de garantia, ou seja, ele deve ter ficado inadimplente. Castilhos, foi convocada a Assembleia para deliberar sobre repactuação do devedor. Mitre, também recuperação judicial. Então, esse fiagro vem enfrentando diversos problemas, não à toa ele vem diminuindo seus rendimentos. Bem, vamos agora a outro fiagro, eu sei que esse aqui já é mais conhecido, né? VG11, nesse momento está sendo negociado a 8,16, dividend yield de 17%, mas isso é porque no último ano ele caiu muito, não é porque ele vem pagando muito, muito pelo contrário, para falar a verdade. Ele vem até reduzindo seus rendimentos com o passar do tempo. Beleza, conhecendo aqui um pouco o fundo, ele investe logicamente em CRA, até porque isso aqui é um fiagro. Investidores, ó, qualquer pessoa pode investir. Ele possui taxa de administração e gestão e também possui taxa de performance, além de taxa de escrituração. Esse fundo aqui também é relativamente novo, teve seu início em 2021, é gerido pela Valora e administrado pelo BTG Pactual.
Olhando então a carteira de investimento do fundo, perceba que ele investe praticamente 100% em CRAs, que é o foco dele, né? É um fiagro, isso aí faz muito sentido. E 100% dele está indexado ao CDI, não somente o CDI, né? É o CDI mais uma taxa pré-fixada. Olhando a carteira dele, ele até possui uma boa diversificação de ativos, ó. Ele possui todos esses CRAs que você está vendo passar aí na tela. Contudo, ele também vem enfrentando vários problemas com alguns CRAs. No caso aqui, especialmente esse CRA aqui Languiru, que o fundo já vem arrastando há bastante tempo. Não à toa ele caiu tanto no último ano. Outro fiagro, temos aqui o OI AG11, Ourivest Innovation, custando 8,25, dividend yield superior a 16%, no último ano caiu quase 13%. E só para falar aqui do VGA11, particularmente, eu também ficaria de fora. Mas voltando aqui ao OI AG11, temos aqui um PVP de 0,85, ou seja, 15% de desconto, cotistas pouco mais de 13 mil, ou seja, uma baixa liquidez. Ele também vem reduzindo seus rendimentos. Ele até aumentou aqui, mas agora ele vem reduzindo seus rendimentos. Claro, pode não ser porque o fiagro está enfrentando problema. A gente tem a inflação menor, taxa Selic menor, então isso aqui é super normal de acontecer. Se você acompanha os fundos imobiliários, sabe que está acontecendo a mesma coisa. Mas conhecendo aqui um pouco o fundo, temos aqui, ele é para investidores em geral, teve seu início em 2022, é administrado pela Singular e gerido pela Fator, que cobra taxa da administração e taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI, mais 2% ao ano. Conforme eu falei, a maioria desses fiagros vão cobrar taxa de performance. E quem me acompanha já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance. E bem, esse fiagro também possui uma baixa diversificação de ativos, somente esses que você está vendo aí na tela. Na minha opinião, eu também ficaria de fora aqui desse fiagro. Até porque se a gente olhar aqui, a distribuição de 2024, resultado por cota, cerca de 30 centavos, entregue aproximadamente 31, ou seja, ele vem queimando caixa para ficar entregando aí esse rendimento que ele vem entregando nesse momento. Outro fiagro que também é muito conhecido, XPCA11, nesse momento está sendo negociado a 8,57, você pode ver que é a mínima dele do último ano, dividend yield de quase 16% e também caiu muito no último ano. Vendo aqui o seu PVP, temos aqui 0,90, ou seja, está mais barato, né? Aproximadamente 10%. Cotistas, pouco mais de 100 mil, logicamente uma excelente liquidez, né? Porque muita gente faz negociações com cotas aí do fundo. Também vem reduzindo seus rendimentos. Vamos ver aqui algumas informações a respeito do fundo. Ele teve seu início em 2021, é gerido e administrado pela XP, que cobra taxa da administração e também taxa de performance. Conhecendo um pouco aqui o fundo, temos aqui que ele investe em CRA, a maioria dele, né, 89%. Temos aí cotas de outros fiagros, ou na verdade, fundo de investimento em direito creditório ligado ao setor fiagro. Temos também 3% em caixa. Quanto à exposição por setor, temos aqui cerca de 19% produtor de grãos, 17% usina, 11% outros, 10% produto de cana e o restante conforme você está vendo aí na tela. Sua carteira nesse momento está composta por 91,5% rendendo CDI mais 4,72% e 8,5% rendendo IPCA mais uma taxa de 8,73%. E sua carteira de CRAs é esse aí que você está vendo na tela. Até o momento foi o melhor fiagro, né? Mas ele possui taxa de performance. Vamos ver aqui então outro fiagro. Temos aqui RZAG11. Nesse momento ele está sendo negociado a 8,63, dividend yield superior a 16%. No último ano nem caiu tanto assim, então ele vem entregando realmente uma ótima rentabilidade. Vendo aqui embaixo, ele possui um PVP de 0,91, ou seja, 9% de desconto, cotistas mais de 87 mil e uma excelente liquidez, realmente muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. Esse fundo, ele reduziu seus rendimentos, contudo, ele está até segurando alto aqui para falar a verdade, né? Temos aqui que ele é gerido pela Risa, administrado pelo Banco Genial, teve seu início em 2021, é para investidores em geral e não tem prazo para acabar. Quanto às suas taxas, temos aqui de administração 1,15%, taxa de performance 10% do que performar acima do CDI. Particularmente não gosto de taxa de performance, quem me acompanha já sabe. Esse fundo nesse momento possui 32 ativos, na minha opinião uma baixa diversificação, teria que ter pelo menos 40 para mais. Claro, a minha opinião
Esse vídeo não é de forma alguma recomendação de investimento, você toma aí a sua decisão com base nesses dados aqui que eu vou te passar e, logicamente, nos seus outros estudos. 100% dos seus ativos estão indexados ao CDI, logicamente o CDI mais uma taxa pré-fixada, ele possui quase 104% do patrimônio líquido alocado, ou seja, esse fundo nesse momento está com uma pequena alavancagem, mas é uma alavancagem super tranquila, por isso que eu fico bem de boa. Quanto ao portfólio por cultura, temos aqui 47% soja, 14% milho e o restante conforme você está vendo aí na tela. Sendo que 100% estão indexados ao CDI, 90% possui alienação fiduciária de terras mais aval como garantia e 10% alienação fiduciária de grãos. O portfólio da estratégia, a maioria para longo prazo, logicamente, nesse aqui faz muito sentido. E o portfólio por prazo temos aqui a maioria superior a 3 anos. Na minha opinião, é até um bom fiagro, contudo possui taxa de performance. Agora, esse fiagro aqui, falei dele recentemente aqui no canal, CPTR11. Atualmente vem sendo negociado a 8,68, dividend yield de 15%, no último ano nem caiu tanto assim, então realmente ele vem entregando uma boa rentabilidade para o seu cotista. PVP 0,89, ou seja, 11% de desconto, número de cotistas pouco mais de 30 mil, contudo uma excelente liquidez. Também muitas pessoas comprando suas cotas, mas ele vem também reduzindo seus rendimentos com o passar do tempo. Vamos conhecer aqui então um pouco o fundo. Temos aqui, ele teve seu início em 2022, também é bem recente, né? Você vai ver isso. Os fiagros começando em 2021, 2022, 2023. Realmente é um mercado ainda muito recente, mas seguindo aqui, ele é administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Capitânia, que cobram taxa da administração e taxa também de performance. Tá vendo, né? Até agora, todos os fiagros base 10 cobraram taxa de performance. Temos aqui alguns destaques do fundo, particularmente eu gostei de algumas coisas. Por exemplo, ele é bem diversificado, possui mais de 40 ativos, isso na minha opinião é um ponto super positivo. Rolando a tela aqui um pouco para baixo, a gente vê que 73% da carteira dele rende o CDI mais 4,9% e 24% rende o IPCA mais 8,8%. E aqui você vê que é um fiagro não tão seguro assim, na verdade ele é bem arrojado, posso até dizer que ele é bem arriscado. Contudo, olha só isso que me chamou muita atenção. 100% dos ativos estão adimplentes, ou seja, estão pagando em dia. Pelo menos por enquanto, nenhum dos ativos do CPTR11, mesmo eles sendo arriscados, nenhum deles deu problema. Isso aí, na minha opinião, é um ponto super positivo. Quanto à carteira dele, temos aqui 87% CRA e o restante divididos entre caixa, fiagro, fundo de investimento em direito creditório e até mesmo alguns CRIs. Na minha opinião, é um bom fiagro, contudo possui taxa de performance. Outro fiagro aqui, agora FGA11, também é um fiagro já muito conhecido aí perante os investidores. Nesse momento está sendo negociado a 8,76, dividend yield superior a 16%. Ele não caiu tanto no último ano, então realmente vem entregando um bom rendimento. PVP 0,91, ou seja, 9% de desconto. Cotistas pouco mais de 48 mil e uma excelente liquidez. Se a gente vê o histórico de rendimento do fundo, a mesma coisa, ele vem reduzindo seus rendimentos, mas conforme eu falei, inflação está caindo, CDI está caindo, então isso aqui é super normal, fora as inadimplências que alguns fiagros estão possuindo aí nesse momento, né? O nome do fundo está aqui, é um fiagro realmente, cadeias produtivas agroindustriais, é gerido pela FGA Gestora de Recursos, administrado pela BRL Trust, que cobram taxas aí de administração e, como era de se esperar, taxa também de performance. Olhando aqui a carteira do fundo, temos um ponto que eu gostei. Primeiro, a faixa de rate. Você pode ver que 9%, 4,8% e 27% são classes A, AA, AAA. Isso, na minha opinião, é bem interessante. A maioria do fiagro é para carrego, logicamente, né? A gente tem que investir focado no longo prazo. A carteira do fundo consiste em 92% CRA, ele possui CRIs e alguns ativos de liquidez. Na minha opinião, é um tempo super tranquilo. Olhando aqui, ele possui todos esses CRAs no seu portfólio. Posso até dizer que esse fundo aqui é melhor do que o Vigia 11, mas eu sei que algumas pessoas podem discordar de mim e vão discordar de mim. Olha esse outro fiagro aqui, NCRA 11. Nesse momento está sendo negociado a R$ 9,01, dividend yield superior a 16%, e no último ano ele não caiu tanto assim, então realmente ele vem entregando um bom rendimento para o cotista.
PVP 0,86, ou seja, 14% de desconto. Não é um Fiagro que todo mundo conhece, ele possui apenas 9.000 cotistas, um patrimônio de apenas 46 milhões, realmente é um fundo muito pequeno ainda. E ele também, ó, deixa eu marcar aqui, ele aumentou seus rendimentos, depois ele diminuiu seus rendimentos, assim como alguns Fiagros. Até porque esse Fiagro aqui também é novo, né? Ele teve seu início, ó, praticamente em 2022, dezembro aí de 2021. Nesse momento ele possui cerca de 9.000 cotistas e cerca de 92% do patrimônio líquido alocado em 28 ativos, ou seja, ele possui uma baixa diversificação de ativos. Taxas operacionais 1,10% ao ano. Ah, Matheus, o que é taxa operacional? O fundo colocou bem aqui, ó, é taxa da administração, taxa da gestão, de escrituração e olha só um ponto interessante, esse Fiagro é o primeiro do vídeo que não possui taxa de performance. Então isso aqui, na minha opinião, é um ponto super positivo. Se o Fiagro aumentar a quantidade de ativos, vamos ver como ele vai performar. Olha só, ele possui apenas esses ativos aí na sua carteira de investimento, rendendo CDI mais 5,30% e IPCA mais 10%. Você pode ver que é um Fiagro também bem arriscado para falar a verdade. Partindo então para outro Fiagro, temos aqui AGRX11. Nesse momento está sendo negociado a R$ 9,15, dividend yield de quase 20% e no último ano caiu 13%. Olhando aqui então o seu PVP, temos aqui um PVP de 0,91, ou seja, 9% de desconto. Também é um Fiagro pequeno, ó, cerca de 143 milhões de reais e apenas 19.000 cotistas com uma baixa liquidez. Olhando aqui o histórico de rendimento desse Fiagro, olha só o que a gente tem. Ele aumentou seus rendimentos, depois reduziu seus rendimentos. Isso aqui você está vendo, né? Super normal aí nesse momento. Quanto à carteira do fundo, temos que cerca de 99% ele investe em CRA, rendendo CDI mais 5,48% e IPCA mais 10,63%. Ótimas taxas. Então aqui, ó, IPCA mais 10%. Esse Fiagro também é bem arriscado. Quanto à carteira dele, 88% ele investe em CRA, 11% Fiagro, fundo de investimento e direito creditório, e cerca de 0,5% em caixa, ou seja, esse Fiagro quase não possui caixa. Quanto aos principais setores, temos aqui soja 39% e geração distribuída 16%. O restante, conforme você está vendo aí na tela. Partindo aqui então para a carteira do fundo, veja que ele possui apenas esses CRAs aqui, ou seja, uma baixa diversificação de ativos. Você pode ver que a maioria desses Fiagros são muito novos e possuem, né, uma baixa diversificação de ativos. Por isso que, particularmente falando, eu não invisto em Fiagro. Mas eu sei que tem muita gente que gosta, por isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo. Outro Fiagro, AAZQ11, é até difícil de falar. Olha só, nesse momento ele está sendo negociado a 9,16, dividend yield de 15% e nem caiu tanto assim no último ano. Então realmente ele vem entregando um bom rendimento para o cotista. Não à toa, eu acredito que ele é o Fiagro que até agora possui o maior PVP. Contudo, ainda está com 5% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Número de cotistas, cerca de 27.000. E vem, olha só, vamos ver aqui os rendimentos do fundo, né? O histórico de rendimentos do fundo. Ele vem até segurando seus rendimentos, ó. Isso aqui, então, é muito bom para falar a verdade. Mas ele também é muito novo. Teve seu início no finalzinho ali de 2022, posso até dizer no comecinho ali de 2023. Mas vamos conhecer um pouco mais aqui o fundo. Ele é gerido pela AZQuest, tá aqui, ó, e administrado pela XP, que cobram taxas da administração e também taxa de performance. Outro Fiagro então que cobra taxa de performance. Vendo então a carteira do fundo, olha só, ele possui todos esses ativos. Cara, eu acho tão legal quando o pessoal numera aqui os ativos, porque eu não preciso ficar contando. Isso aí para quem faz conteúdo, como é o meu caso, é bem interessante. Então veja, esse Fiagro aqui, ele possui uma boa diversificação de ativos. Pode ser que ele esteja valendo a pena. Eu acho que vale a pena o estudo. Olha só, ele é bem diversificado, realmente eu acho que vale a pena você fazer um estudo. Não é recomendação de investimento, mas vamos lá. Outro Fiagro, IAG11, nesse momento, R$ 9,50 cada cota, dividend yield 8%, você pode ver que não é um dividend yield tão alto, né? Pode ser que esse Fiagro seja mais seguro que os outros. No último ano caiu pouco, apenas 5%. Olhando aqui o seu PVP, 0,98, olha só. Até agora esse aqui foi o mais caro, mas continua com 2% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Número de cotistas pouco baixo, né? 2.000 cotistas apenas
E olha o patrimônio, cerca de 52 milhões. Então é um fundo muito pequeno aí. Vamos ver aqui o histórico de rendimento. Olha só, ele vem aumentando seus rendimentos, mas ele deve ter tido seu início por agora, né? Olha só, ele teve seu início em 2023. Então a gente não tem o histórico de nenhum ano para entender qual é a performance desse fundo aí no longo prazo. Bem, é um fundo gerido e administrado pelo Inter, que cobra taxa de administração e também taxa de performance. A carteira dele rende o CDI mais 4,1%, cerca de 96% estão alocados em CRAs, até porque esse é o foco de um FIAGRO, né? Investir em cadeias agrícolas. Bem, olhando aqui o fundo, temos aqui que ele possui participação em 15 operações, rendendo aí CDI mais 4,1% de carrego e CDI mais 4,3%, que é a taxa média dos CRAs alocados. A exposição por setor, temos aqui açúcar e etanol, que é o principal, revenda de insumos, comercialização de grãos, produção de grãos e o restante conforme você está vendo aí na tela. Continuando aqui e olhando a carteira do fundo, veja que ele possui esses CRAs que você viu aí. Na minha opinião, uma baixa diversificação de ativos e o fundo ainda é muito novo para eu entrar. Claro, você pode ter uma opinião diferente, pode ficar à vontade aí se você quiser discordar. Esse FIAGRO aqui já é muito conhecido, o RURA 11, nesse momento está sendo negociado a 9,84, dividend yield 14% e no último ano nem caiu tanto assim, então realmente ele vem entregando um bom rendimento. PVP 0,98, né? 2% de desconto, número de cotistas 67 mil. Esse FIAGRO aqui já é grande, ó, mais de 1,5 bilhão de patrimônio e uma excelente liquidez. Não à toa ele possui esses vários cotistas. Vendo aqui os seus rendimentos, você pode ver ó, que ele subiu, depois estabilizou e continua praticamente com rendimentos estabilizados. Mas inflação caindo, CDI caindo, a gente sabe esse fundo aqui a qualquer momento pode reduzir os seus rendimentos. Esse fundo aqui, ele é do Banco Itaú, ó, tá aqui, Itaú, que cobra taxa de administração e taxa de performance. Ele teve seu início ó, em 2022, também é um fundo relativamente novo aí no mercado. Vendo aqui essa carteira de investimento, ela vem rendendo uma média de CDI mais 4,1% e um duration médio de aproximadamente 2 anos. Possui exposição em vários setores, com predominância em açúcar e etanol, produtor rural de grãos, máquinas e implementos e defensivos e fertilizantes. O restante, conforme você está vendo aí na tela. Ele possui vários tipos de garantia, o principal é a alienação fiduciária de terras. Ele possui 58 devedores, sendo que 21% do patrimônio líquido estão expostos a 5 devedores, então fique muito atento a isso aqui. E participa de 18 segmentos e culturas diferentes. Isso aqui é essa parte aqui que eu te mostrei, ó. Açúcar, etanol, produtor rural, enfim, na minha opinião é até um bom FIAGRO. Contudo, ele possui taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI, mais 1%. Agora, outro FIAGRO, esse aqui, não possui taxa de performance, ou SNAG 11. Nesse momento está sendo negociado aproximadamente R$10, dividend yield 13,22%. Também é uma rentabilidade que não é tão alta assim, ou seja, ele deve ser mais seguro do que os outros. No último ano caiu pouco, ó, ele praticamente andou de lado, isso aqui na minha opinião. É muito bom, pode até mostrar uma qualidade superior ao fundo. E olha só, ele está com PVP de 1, mas se a gente compara o seu valor atual de 10,3 com seu valor patrimonial de 10,7, a gente vê que ele está 4 centavos aí de desconto frente ao seu valor patrimonial. É um fundo grande também, ó, mais de 500 milhões de reais de patrimônio, mais de 83 mil cotistas e uma excelente liquidez. Também é um fundo bem conhecido, até porque a Suno mandou bem aí na questão do marketing, na questão da divulgação do fundo. Olha só, ele vem reduzindo seus rendimentos também, contudo, ele reduziu ó, e manteve ali uma média, mas vamos conhecer aqui um pouco o fundo. Recentemente eu falei dele, então vou ser muito breve. Ele teve seu início em 2022, assim como vários outros FIAGROs que eu falei aqui no vídeo. É administrado pela Singular e gerido pela Suno. Para quem não conhece a Suno, é uma casa de análise, agora eles possuem uma gestão aqui de recursos, que cobra taxa de administração, taxa de gestão e olha só, é um FIAGRO que não possui taxa de performance. Isso aqui, na minha opinião, já é um diferencial hoje em dia. Você viu que poucos dos FIAGROs não possuem taxa de performance, né? Olha só, vamos ver aqui primeiro alguns destaques. A carteira dele está rendendo o CDI mais 3,47%, ao menos é uma média, né? Na minha opinião, é uma taxa super conservadora. Ele possui 251 devedores na sua carteira,
mas possui uma baixa diversificação de ativos. Olha só, deixa eu colocar aqui certinho. Ele possui apenas esses ativos que você está vendo aí. 1, 2, 3, 4, 5 na carteira de crédito, né? 5 ativos aqui na carteira de crédito e possui 2 imóveis rurais aqui na carteira de imóveis. Ou seja, ele possui participação em apenas 7 ativos. E desses 7 ativos, olha só essa concentração no CRA Boa Safra, cerca de 66 para 67%. Contudo, aqui dentro, o fundo possui vários devedores, ele é bem diversificado. Eu ficaria atento quanto a isso aqui, mas na minha opinião, esse fundo aqui é muito bom. Na minha opinião, eu acho que ele vale a pena. Claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Se você quiser, você pode discordar. Temos aí, então, 13 Fiagros que nesse momento são base 10 e ainda estão mais baratos do que o seu valor patrimonial. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse e nos vemos no próximo.